Pauline Lima pergunta: você poderia comentar algo sobre o fenômeno recorrente dos seriados americanos que tentam prolongar situações típicas da adolescência, como, por exemplo, Friends, etc., e como sair desse padrão? Obrigada. Há vários fenômenos, várias denominações para isso, entre estudiosos, sociólogos. Por exemplo, os adultescentes. Os adultescentes querem ter todos os benefícios da vida adulta, com os benefícios, com os prazeres e, às vezes, irresponsabilidades para um adulto, para uma pessoa madura, do adolescente. Um adolescente que quer brincar como adolescente não é irresponsável, se ele cumpre seus deveres estudantis, etc. Mas um sujeito que está aos 40, 45, na minha idade, eu estou com 47, eu faço 48 esse ano, sou de 1970. Então, a pessoa que na minha idade está querendo estar em festas, com todo respeito ao nível de maturidade de todo mundo, mas quer estar em festas e brincando e levando a vida como se fosse um festival, um parque de diversões. A vida não é um parque de diversões. Ninguém se realiza por meio de brincadeira. A gente tem o momento da ludoterapia, o momento de relaxar, o momento de entrar em contato com o nosso lado criança. Ninguém é completo, ninguém é maduro, ninguém é sábio ou a caminho da sabedoria se não aceitasse os lados frágeis, se não aceitasse o lado criança. Gente séria demais costuma estar escondendo uma fragilidade interior. A gente não vai rir o tempo inteiro, não vai ficar sério o tempo inteiro. Mas há uma idolatria da juventude nos seus aspectos que são superáveis e que a gente deve buscar superar porque eles não são satisfatórios. É tão bom quando a gente fica adulto para se estabilizar. Eu me recordo que na infância eu falava para os primos e primas mais velhos: eu não gosto dos adolescentes. Criança, né? Você diz isso porque é criança. Fiquei adolescente, eu não gosto de adolescentes. Fiquei adulto, eu tenho pena dos adolescentes. Porque é a fase de maiores conflitos e confusões. E se a cultura, como o Carol apresentou, está estimulando, mas também a adolescência está sendo prolongada. Porque a nossa realidade social e cultural está cada vez mais complexa. E nós precisamos de cada vez mais tempo para nos ajustar e encontrar nosso lugar no mundo. Então não é exagero dizer que as pessoas demoram mais tempo para ficarem adultas completamente. Era muito fácil ficar adulto quando nós estávamos numa sociedade primitiva. Havia poucas opções no mercado de trabalho, nem se existisse conceito de mercado de trabalho. Quais opções? As pessoas nasciam, todo mundo já viu isso, até no ensino médio. As guildas, etc. As pessoas nasciam. A época da Idade Média, por exemplo, os feudos. As pessoas estavam presas a um papel social para sempre, uma função de trabalho. E na nossa realidade extremamente mutável, as pessoas a todo momento podem se modificar, podem escolher caminhos novos. Essa liberdade extrema é atordoante, é assustadora. Assim, os casamentos podem terminar mais cedo. Por que não existia divórcio no passado? Porque as pessoas morriam antes de se cansarem do parceiro. Já estavam desencarnando. É verdade, não é? Ou porque não havia aposentadoria? Porque antes que a pessoa fosse aposentada, já estava morta. Durante 800 gerações, antes do século XX para cá, nos últimos 100 anos, nós vivemos em média 29 anos. Só de 100 anos para cá, nós começamos a viver mais. E aos galopes a cada geração, nossa longevidade se estende. E ninguém deseja divórcio, ninguém deseja até... Não sei se desejar mudar de carreira é bom. Para algumas pessoas é excelente, porque a pessoa às vezes está presa a uma carreira de sobrevivência. E depois, quando se aposenta, vai poder se dedicar mais à carreira de vocação. Mas essa liberdade de recomeçar, em qualquer idade, vocês que estão em faculdade conhecem pessoas da minha faixa de idade ou mais velhas, gente de cabeça completamente branca, gente na casa 60, gente com idade de ser pai ou mãe minha, e que está fazendo faculdade de novo. Isso não é tão bonito, né? A pessoa recomeçar. Terminou, já estou casada há 30 ou casado há 30 ou 40 anos e descobri que o relacionamento terminou. E por que não terminar mesmo o relacionamento depois de 30 ou 40 se viu que terminou?
Está muito comum isso hoje em dia. Porque a pessoa termina um casamento na casa de 50 anos e ela vai viver mais 30 para 80, para 90 anos. Algumas pessoas têm a felicidade de se casar até jovens e verem 50, 60 anos muito felizes com outra pessoa. Mas isso é raro. E quando acontece, é muito comum que esses casamentos tenham alguém se anulando, ou duas pessoas se anulando, em nome de uma estabilidade pseudo-feliz. Há felicidade mesmo na calmaria das águas paradas que apodrecem? Se duas pessoas continuam bem no casamento durante muitos anos, podemos observar, posso falar como quem está há 9 anos nesse casamento. Nós vemos que separamos e casamos de novo várias vezes. Nós vamos nos modificando. É outra pessoa. Eu sou outra pessoa, Wagner é outra pessoa. Todas e todos aqui que têm casamentos longos sentem a mesma coisa. E o mesmo em relação a amizades. Amizades verdadeiras. Relacionamentos familiares autênticos. Não só casamento. A gente erotiza demais esse assunto do afeto. O afeto está muito além dos relacionamentos eróticos. Tanto é que, quantos de vocês aqui, já falamos isso algumas vezes, os que já nos acompanham, peço desculpas da repetição, quantos conseguem colocar entre as 5 pessoas que mais amam o cônjuge, ou namorado, ou noiva, ou noivo? Muito sinceramente, sem dizer a pessoa ao lado. Porque aí a esposa pergunta, e aí eu tô, né? Ah, claro, meu amor, você é a primeira, né? Internamente, se a pessoa tiver filhos ou filhas, foi. Porque o número de filhos e filhas que tiver ocupa as vagas. Não é mesmo? Pais e mães, eu não sou pai biológico, mas ou pais adotivos, ou que eu considero pai ou mãe aquele que traz desde o berço, que vivencia plenamente a maternidade e a paternidade. Mas todos nós temos afetos assim, que se aproximam da parentalidade. Ou os irmãos, os grandes amigos, que são irmãos e irmãs. Quando a gente vai colocar muito sinceramente, muito honestamente, quando eu falo honestidade, é honestidade psicológica, não é dizendo para os outros, é dizendo para si, quem você mais ama mesmo. Aí vai colocar o pai, às vezes uma mãe, um irmão, um amigo, às vezes um aluno, um professor, um colega de trabalho que tem uma relação de parceria extraordinária. Lá vai. Mas será que nós conseguimos colocar? É uma beleza quando colocamos, é uma bênção, é uma felicidade, é um êxito extraordinário colocar o cônjuge. E pessoas que colocam o cônjuge aí, nossa, que relação boa, porque é mais difícil. Na relação conjugal existe desejo, existe posse, existe impulso de poder. A pessoa tem que gerenciar tudo isso para encontrar uma situação perfeita de equilíbrio dinâmico. Eu falei há pouco sobre águas paradas. A gente quer estabilidade, a gente não quer estacionamento. E estabilidade implica dinamismo. Existe esse conceito em ciência: estabilidade estática e estabilidade dinâmica. Tem que haver homeostase, mas respeito à imprevisibilidade da vida. E, lamentavelmente, eu posso dizer, quem aqui está com menos de 30 anos e dizendo, meu Deus, eu estou ainda inseguro, indefinido, indefinida, esteja em paz. Pessoas mais inteligentes e mais sensíveis costumam demorar mais para ficar adultas plenamente. É o contrário do que parece. Não, mas meus colegas já se definiram, olha, o outro sabe exatamente o que quer, já se encontrou, às vezes se encontra rápido porque é uma pessoa mais limitada. E ela enxerga poucas opções e escolhe rápido. Não necessariamente. Algumas pessoas que são extraordinariamente vocacionadas de cedo sabem o que querem, nasci para ser um magistrado. Aí a pessoa vai desde o início para ser juíza de direito ou ser médica, aquela que já nasceu para ser professora. Tem as pessoas assim e que são muito maduras. Mas normalmente a vocação é construída, é descoberta aos poucos. Não é algo que aparece como um condão. Vamos tirar da cabeça a ideia de caminhos mágicos para maturidade e para espiritualidade. A espiritualidade é a área mais difícil que existe. E para terminar nesse tópico de Carol, vamos preservar a criança interior, vamos preservar o adolescente interior, mas vamos trazer também a sabedoria do ancião sábio, da anciã sábia. Nós não respeitamos muito em nossa cultura os mais velhos, as mais velhas, não é? A terceira idade, posso falar porque ainda estou na maturidade, não é? Só vou entrar com quanto tempo? Daqui a 12 anos
para o piso mínimo, 60, para alguns acham que é 65, bem, ainda estou no caminho para 50, né? Então estou no meião da maturidade. A terceira idade, sociedades avançadas, é supervalorizada. São pessoas mais experientes, são profissionais mais capazes, quando são instruídos. Em sociedades primitivas também. Só sociedades no desenvolvimento mediano, que nem são primitivas, nem são muito desenvolvidas, é que a velhice, vamos botar aí, vê-se como velhice, é observada como decadência. E aqui nós temos no Brasil a aposentadoria compulsória, que agora está em 75 anos, né? Compulsória. Não se deveria avaliar se a pessoa está em condições de continuar. Por exemplo, imaginemos um professor universitário que está com 75 anos e muito saudável, e tem 75 anos, quanto tempo de experiência em sala de aula? 40, 35, 50 anos, alguns começam a dar aula bem cedo, mesmo em universidades, e então nós vamos colocar pulso essa pessoa para casa, porque marcou aquela data, cronologicamente chegou aos 75 anos. Tem gente decadente aos 60 e tem gente muito bem aos 75. Isso é uma tolice, na medida que avanços nas terapias medicamentosas, na gerontologia, na geriatria, etc., nós vamos ver cada vez mais pessoas saudáveis em idades anteriormente consideradas, faixas etárias consideradas sepultura, né? Sepultura viva. Que tristeza, não é? Recentemente, um senhor, né? Acho que posso falar, né? Do arcebispo emérito de Aracaju, Dom Luciano Cabral Duarte, desencarnou. Então, nossa, aquela experiência de novo. E dá uma tristeza, não é? Dom Luciano estava encarnado? Eu não sabia. E muitos de vocês tomam um susto de vez em quando. Quantos não tomaram sustos de vez em quando com isso? Estava vivo? Nossa Senhora, porque vocês são muito jovens para terem essa experiência. Porque nós estamos numa época em que a medicina avançou para trabalhar a resolver os problemas primeiro do sistema respiratório, porque as pessoas morriam mais com problemas do sistema respiratório. A época da tuberculose, o mal do século passado, antepassado, século XIX. As pessoas morriam tísicas. Vocês já ouviram isso? Tá tesa, falando tá teso, é tísica. Então a pessoa morria de tuberculose. Mais um pouquinho à frente, então nós começamos a desenvolver os antibióticos, etc. E aí surge um novo desafio, há algumas décadas, problemas cardiopáticos e circulatórios. Aí nós avançamos maravilhosamente nessa área. As pessoas ficam se tiverem cuidados médicos mínimos, com a vida cardiovascular excelente. E aí o que é o desafio de hoje? Ninguém se preocupou em desenvolver tratamentos nem pesquisar nada sobre o cérebro, porque a gente morria antes. Aí isso é trágico, porque as pessoas estão vivendo algumas décadas semidementes ou dementes. Porque às vezes é genético, o Alzheimer, por exemplo, o Dom Luciano Cabral Duarte, que era um erudito. Quando era católico, por exemplo, fui católico até os meus 17 anos e fui espírita até os 38. E quando fui católico, eu adorava assistir às missas de Dom Luciano, porque ele era um homem de cultura extraordinária. Então ele descrevia eventos com minúcias que os religiosos menos cultos não faziam. E uma pessoa dessa, do intelecto, ser ilhada num corpo com o cérebro completamente emaranhado, porque o Alzheimer faz com que os neurônios se emaranhem. Nenhum de nós escapa dessa possibilidade ainda. Então, assim como a adolescência está se esticando, a maturidade está se esticando, a terceira idade também, mas aí é um desafio para a ciência. Há grandes centros de pesquisas no mundo inteiro trabalhando isso aí, há pesquisas promissoras, e vamos ver se nós somos salvos.